Eu sempre achei que a raiva era uma coisa que a gente conseguia controlar, que bastava respirar fundo, se afastar um pouco e deixar o tempo passar. Mas o tempo, ele não cura tudo. Às vezes, ele só deixa o veneno agir mais devagar. Eu descobri isso da pior forma possível. Tem lembranças que não morrem. Elas só mudam de forma... A minha aparece nos sonhos, nos barulhos da cidade, até no cheiro de gasolina quando passo por um posto. É como se o passado tivesse me marcado por dentro, não na pele, mas na alma. Na época, eu morava em Belo Horizonte, trabalhava com meu pai numa pequena oficina que a gente tinha herdado do meu avô. Era um lugar simples, cheio de ferramentas velhas, barulho de martelo, cheiro de graxa e café frio. Meu pai era o tipo de homem que acreditava que tudo se conserta com tempo e paciência. Eu, por outro lado, achava que o mundo inteiro estava contra mim. Tinha 20 e poucos anos, cabeça quente e uma raiva que eu não sabia de onde vinha. Raiva da vida, das contas, da falta de sorte e até do jeito que o sol batia na oficina e deixava tudo abafado. Hoje eu entendo. Não era o mundo o problema, era eu. Mas naquela época, eu não via isso. O nome dele era Mateu, um cara novo, simpático, que meu pai contratou para ajudar nos serviços. Sabe aquele tipo de pessoa que parece ter nascido com sorte, que chega num lugar e em pouco tempo já conquista todo mundo? Esse era o Mateu. Falava alto, ria de tudo, chamava meu pai de velho com intimidade e fazia piada até. Quando errava o conserto de um motor, todo mundo gostava dele, menos eu. No começo, tentei disfarçar. Cumprimentava, dava risada das piadas, fingia que estava tudo bem. Mas por dentro, eu sentia um fogo que crescia um pouco mais a cada dia. Era como se ele estivesse roubando o que era meu. Não o emprego, nem o espaço, mas o olhar do meu pai. Meu pai sempre foi duro comigo. Nunca foi de elogiar, mas bastou o Mateu aparecer para ele começar a sorrir mais, a falar mais leve. Esse garoto é esperto. Ele dizia, tem futuro. E eu ficava ali com o coração batendo no pescoço, tentando entender o que tinha feito de errado para não ser visto da mesma forma. A raiva começou a me dominar em silêncio. E o problema da raiva é esse. Ela não chega gritando, ela chega sussurrando. Ela se esconde no orgulho, na mágoa, na comparação. Ela te convence de que você está sendo injustiçado e quando você acredita nisso, já é tarde demais. Antes de continuar, me responde uma coisa aqui nos comentários. De onde você está assistindo essa história? De qual cidade, de qual país? Quero saber até onde essa história vai chegar. E se alguém aí já sentiu o que eu senti, tudo desabou numa sexta-feira. Lembro como se fosse agora. O calor estava sufocante, o rádio da oficina chiava e o velho estava com a paciência no limite. Mateu chegou atrasado, com aquele sorriso de sempre, e ainda trouxe pão de queijo para todo mundo. Menos para mim. Esqueci o seu, hein? Ele disse. Foi mal. Pode parecer besteira, mas naquele momento eu senti como se aquilo fosse pessoal. E foi o começo do fim. Durante o dia, ele e meu pai trabalharam lado a lado, rindo, trocando histórias, e eu, ali, me sentindo um estranho dentro do próprio lugar. Até que meu pai soltou uma frase que queimou como gasolina no meu peito. Se o Mateu tivesse nascido meu filho, era tranquilo com o futuro dessa oficina. Foi como se o chão tivesse sumido. Eu congelei. Mateu deu aquele meio sorriso, menos aquele que não. Precisa de palavras para te ferir. E eu senti o sangue ferver. A partir dali, eu não era mais eu. Não lembro do que falei, nem do tom da voz. Só lembro dos olhares, do meu pai com o rosto endurecido e de Mateu, que finalmente parou de sorrir. Depois disso, é como se a memória tivesse se partido em pedaços. Um som metálico, um empurrão, o silêncio absoluto. Quando voltei a mim, já era noite. O portão da oficina estava trancado e eu estava sozinho. O corpo tremia, o coração doía e a mente vazia. Era como se tudo tivesse acontecido em outro corpo, outra vida. Mas o sangue frio dentro de mim dizia que não era um pesadelo. Fui embora no mesmo dia. Peguei o primeiro ônibus para Juiz de Fora e nunca mais voltei. Troquei de nome, de cidade, de tudo. Passei a viver como sombra, menos trabalhando onde ninguém perguntava muito, dormindo pouco e tentando esquecer. Mas a memória não se apaga, ela só muda de rosto. Cada vez que ouço alguém rindo alto, lembro do Mateu. Cada vez que vejo um pai abraçando o filho, lembro do velho. E cada vez que me olho no espelho, vejo o que sobrou de mim. Por muitos anos, tentei justificar o que aconteceu. Dizia para mim mesmo que o Mateu provocava,
que meu pai não via a verdade, que eu só perdi o controle. Mas hoje eu sei, eu não perdi o controle. Eu entreguei o controle para a raiva. A raiva é como fogo menos aquece no começo, destrói no fim. E quando apaga, tudo o que sobra é o cheiro da fumaça. Um cheiro que impregna a alma e nunca mais sai. Anos depois, quando a vida parecia mais calma, recebi uma carta. Não tinha remetente, só o meu nome, o Novo. Dentro, um papel amarelado com uma única frase escrita à mão. Alguns pecados não precisam de castigo. O peso de Caragalós já é o suficiente? Eu não sei quem mandou, mas naquele momento eu percebi que não importava. A punição não vem de fora, ela vem de dentro. E ela não tem fim. Por isso eu tô aqui, contando essa história. Não pra pedir perdão, mas pra lembrar menos a mim mesmo e a quem ouvi que a raiva não tem volta. Ela te engana, te embriaga, te transforma num estranho. E quando você percebe, já foi longe demais. Se você acha que tá no controle, pense de novo. Porque quando a raiva toma o volante, você pode até achar que tá dirigindo menos, mas é ela quem escolhe o destino. Depois que deixei Belo Horizonte, comecei a vagar, como quem tenta fugir da própria sombra. Passei por cidades pequenas, lugares onde ninguém me conhecia, onde o passado parecia distante o bastante para eu respirar em paz. Trabalhei descarregando caminhão, lavando pratos em restaurante, fazendo pequenos consertos de carro, em oficinas de beira de estrada. Cada novo emprego era uma tentativa de começar de novo. Cada rosto novo, uma chance de esquecer o meu. Mas a verdade é que não dá pra fugir de si. Você pode mudar de cidade, de nome, de sotaque menos, mas a culpa sempre te encontra. E quando ela te acha, ela não grita, ela só senta ao seu lado e fica em silêncio. Foram anos assim. Às vezes eu conseguia enganar a consciência. Fazia amigos, contava histórias inventadas sobre minha infância, dizia que meus pais moravam longe. Outras vezes, me trancava no quarto e ficava encarando o teto, revivendo cada detalhe daquela tarde. O barulho das ferramentas, a luz entrando pela janela da oficina, a voz do meu pai dizendo chega, Henrico. Essas palavras voltavam como um eco e me rasgavam por dentro. Quando decidi ir embora do Brasil, achei que o oceano fosse suficiente para apagar o passado. Vim parar em Roma, num bairro operário, onde ninguém pergunta de onde você veio, só se você sabe trabalhar direito. Comecei como ajudante num pequeno auto-oficina, bem parecida com a que eu e meu pai tinham. No início, cada cheiro, cada ruído me deixava tenso. Era como se eu tivesse voltado no tempo. Mas com o passar dos meses fui me acostumando. Fui aprendendo a ser outro. O dono da oficina, um romano chamado Gianni, era um homem simples, direto, mas justo. Ele me tratava bem, me dava espaço, confiava em mim. Às vezes até me lembrava do meu pai. Isso me incomodava. Porque, por mais que eu tentasse esconder, o fantasma do velho ainda me acompanhava. Gianni dizia, sai tropo silenzioso, Henrico. Que lá a gente cheitas tropo, visto tropo. Eu fingia não entender, dava um sorriso e voltava ao trabalho. Mas ele tinha razão, quem fala pouco, carrega muito. Com o tempo, comecei a me abrir um pouco mais. A rotina em Roma me deu certa paz. Tinha um quarto pequeno no bairro de São Lourenço, um bar onde eu tomava café todas as manhãs e um gato que aparecia de vez em quando na janela. Parecia que, enfim, eu estava reconstruindo algo, até o dia em que a história resolveu me encontrar de novo. Era uma tarde de sábado. A oficina estava quase vazia e eu mexendo num carro velho, desses que já deviam ter virado sucata. Gianni entrou trazendo o jornal. Jogou em cima da bancada e disse, guarda, um brasiliano incitar. Disse, Cheicer com vecchio amico che lavora qua. Macchini, meu coração parou. Peguei o jornal e li a matéria. Não dizia muito, só uma nota pequena, falando de um rapaz chamado Matteo Rossi, que estava de passagem por Roma. Meu corpo inteiro gelou. Era impossível. Matteo tinha ficado no passado. Ou eu achava que tinha... Durante dias, fiquei em silêncio. Dormia mal, com pesadelos, tinha medo de sair de casa. Parecia que o passado estava vindo me cobrar o que eu devia. E um dia, ele veio, chovia forte, eu estava trancando o portão da oficina. Quando ouvi uma voz atrás de mim, não é cambiato molto? Henrico, meu coração disparou. Virei devagar, e lá estava ele. Matteo, o rosto envelhecido, a barba por fazer, os olhos fundos. Mas era ele, por um instante. Achei que fosse uma miragem. Ele sorriu, um sorriso diferente, sem ironia, sem raiva, só cansaço. Passaram-se muitos anos. Eu te procurei, fiquei sem palavras. O som da chuva, batendo no ferro do portão,
era a única coisa que se ouvia. Ele continuou: teu pai morreu no ano seguinte. Nunca mais falou da oficina. Só dizia teu nome quando achava que ninguém estava ouvindo. Aquela frase me atravessou. Não tinha resposta, não tinha defesa. Mateus se aproximou, tirou um envelope do bolso e me entregou. Ele me pediu pra te entregar isso. Se um dia eu te encontrasse, eu tremia. Abri o envelope, com as mãos molhadas. Dentro, uma foto antiga. Eu, meu pai e ele, na frente da oficina, sorrindo. Atrás, escrito a caneta: filho, ainda dá tempo de consertar o que foi. Quebrado, aquelas palavras me destruíram. Chorei pela primeira vez em anos. Não era um choro de dor, nem de arrependimento. Era um choro de libertação. Porque naquele momento, eu percebi que o perdão não precisa vir do outro. Ele começa quando a gente aceita o que não pode mudar. Mateus me olhou e disse baixo: a raiva acabou com nós dois, Henrico. Mas se você quiser, dá pra começar de novo. Eu tô abrindo uma oficina lá em Firenze. Se quiser aparecer, ele virou as costas e foi embora. E eu fiquei ali, no meio da chuva, segurando a foto, sentindo que o peso dentro de mim começava, menos pela primeira vez, menos a se dissolver. Naquela noite, escrevi uma carta, não para Mateus, mas para o meu pai. Pai, eu finalmente entendi o que o senhor tentava me ensinar. Não era sobre trabalho, era sobre paciência. Eu achei que era fraqueza, mas era força. A raiva me fez acreditar que ser forte era gritar. Agora sei que ser forte é perdoar. Dobrei a carta e guardei dentro da mesma foto. Ainda tá comigo e cada vez que o vento sopra forte, eu penso que talvez seja o velho me lembrando de seguir. Hoje, quando alguém me pergunta por que fico tanto tempo calado, eu só sorrio e digo: porque às vezes o silêncio é o único lugar onde o perdão cabe. E é isso. Não existe final feliz para quem deixa a raiva dirigir a própria vida. Só o recomeço, lento, torto, mas possível. Porque no fim, a raiva não tem volta, mas o arrependimento pode te levar de volta para casa. Alguns meses depois daquele encontro, eu aceitei o convite de Mateus. Peguei um trem para Florença com uma mala pequena e o coração pesado, sem saber se aquilo era um recomeço ou uma tentativa desesperada de apagar o passado. O barulho do trem me lembrava o som das máquinas da oficina antiga, e cada curva da viagem parecia me levar de volta àquele dia em que tudo mudou. Quando cheguei, ele estava me esperando na plataforma. Não havia ressentimento no olhar dele, e isso foi o que mais me desconcertou. Eu esperava frieza, raiva, qualquer coisa menos aquele tipo de paz. Mateus me cumprimentou como se nada tivesse acontecido, como se os anos entre nós tivessem sido apenas uma pausa. Bem-vindo de volta, Henrico. Foram as palavras mais simples, mas mais difíceis de ouvir. Durante os primeiros dias na nova oficina, o silêncio era constante. Nós quase não falávamos, trabalhávamos lado a lado como dois estranhos que sabiam demais um do outro. Às vezes eu via Mateus olhando para mim de relance, como se quisesse dizer algo, mas parava. E no fundo eu também não sabia por onde começar. Foi só depois de algumas semanas que as palavras começaram a aparecer, devagar, como se tivessem medo de sair. Falamos de tudo, da vida, do tempo, do que cada um perdeu. Descobri que ele tinha se casado, mas que o casamento não durou. Descobri também que ele nunca contou pra ninguém o que aconteceu entre nós. E o mais surpreendente é que ele disse que no fundo me entendia. Quando o velho te comparava comigo, eu também sentia raiva. Ele confessou: mas eu escondia. A diferença é que você explodiu e eu me calei. Só que o silêncio também mata, Henrico. Só demora mais. Aquelas palavras me atravessaram pela primeira vez. Eu vi Mateus não como inimigo, mas como espelho. E talvez seja isso que mais assusta na raiva. Ela faz a gente ver o outro como ameaça, quando na verdade ele é o reflexo do que a gente não aceita em si mesmo. Com o tempo, o clima entre nós ficou leve. Voltamos a rir, a conversar sobre bobagens. Daiane até veio nos visitar um dia e não acreditou quando viu a gente junto. Vede? Ok, o fuoco, se usato bena. Pu, riscaldere in veste de destruguere, ele disse. E eu entendi perfeitamente. Comecei a ensinar jovens aprendizes que vinham trabalhar conosco e, sem perceber, comecei a repetir as mesmas frases que meu pai me dizia. Tenha paciência. Não é com força que se conserta, é com jeito.
A cada vez que dizia isso, sentia um nó se desatar dentro de mim. Era como se finalmente eu tivesse entendido o que ele queria me ensinar lá atrás. Um dia, enquanto fechávamos a oficina, Mateu me olhou e perguntou: "Você já se perdoou?" Fiquei em silêncio. Ele insistiu, porque se ainda não fez isso, nada do que a gente está construindo aqui vai durar. Naquela noite, fui até a margem do rio Arno. Levei comigo a carta do meu pai e a foto antiga. O vento estava frio e o reflexo das luzes da cidade dançava na água. Fiquei ali por muito tempo, sem saber o que fazer. Então, fechei os olhos e falei baixo: "Pai, eu tô voltando para casa. Não para aquela oficina, mas para dentro de mim." Deixei a foto cair na água e fiquei vendo ela flutuar até desaparecer. Foi ali, naquele instante silencioso, que senti o peso ir embora. Não de uma vez, mas o suficiente para respirar sem culpa. Depois daquela noite, passei a viver de um jeito diferente. Não falo mais com pressa, não tomo decisões com o sangue quente. Aprendi que o silêncio é o intervalo entre a raiva e a lucidez menos, e que quem aprende a esperar vence sem precisar ferir ninguém. Hoje, anos depois, eu e Mateu ainda trabalhamos juntos. Tem dias em que o passado parece distante, quase um sonho ruim, outros em que ele volta, de leve, só para lembrar o preço de perder o controle. Mas agora, quando lembro do velho, eu sorrio. Não com tristeza, menos com gratidão. Gratidão por ter me ensinado o que é força de verdade. Força não é gritar, não é reagir, não é devolver o golpe. Força é segurar o próprio impulso e escolher o silêncio. É olhar para quem te feriu e mesmo assim desejar paz. Por isso, se você está ouvindo essa história e sente que tem alguém que te tirou do eixo, respira, porque um segundo de raiva pode custar uma vida inteira de arrependimento. E quando você perceber, talvez já tenha ido longe demais. A raiva te promete poder, mas entrega vazio. Ela te dá um instante de vitória e uma eternidade de culpa. Eu aprendi isso com sangue, suor e silêncio. E se essa história servir para evitar que alguém faça o mesmo, então, talvez o que aconteceu comigo não tenha sido em vão. Porque, no fim, não existe cura para a raiva menos, só entendimento. E quando você entende o que ela te tira, não sobra espaço para alimentá-la de novo. Hoje, quando me perguntam o que ficou daquela época, eu digo: ficou a certeza de que a raiva nunca foi o problema. O problema foi eu ter deixado ela falar por mim. E essa é a parte que ninguém te conta. A raiva sempre tem um preço, e quem paga é você. Nos meses seguintes, a vida parecia, finalmente, ter encontrado um ritmo. A oficina em Florença prosperava. Mateu e eu já trabalhávamos quase em silêncio, mas um silêncio leve, tranquilo, daqueles que não escondem mágoa, menos só compreensão. Mesmo assim, de vez em quando, uma sombra atravessava meus pensamentos. Não era mais raiva, era saudade. Saudade do tempo que não volta, do pai que já se foi, do garoto que eu era antes de deixar o ódio decidir por mim. Comecei a escrever pequenos textos em um caderno velho, como se fossem cartas para mim mesmo. Às vezes anotava frases que eu ouvia de clientes, conselhos que pareciam simples, mas cheios de verdade. Uma delas dizia: a vida só é leve quando a gente para de brigar com o que já aconteceu. E foi ali, lendo essa frase, que percebi o quanto ainda lutava contra o passado. Certa noite, depois do expediente, Mateu me chamou para tomar um vinho num pequeno bar perto da Piazza della Signoria. O lugar era calmo, quase vazio. A luz amarelada das velas refletia nos copos e o som distante das ruas dava um ar de nostalgia. Entre um gole e outro, ele olhou para mim e disse: sabe, quando te encontrei em Roma, eu pensei em ir embora. Eu não queria reviver nada daquilo. Mas quando te vi daquele jeito, tentando se esconder de tudo, percebi que talvez a gente precisasse encerrar essa história de outro modo. Fiquei olhando para ele em silêncio. Mateu continuou: a raiva acabou comigo também, cara. Eu só disfarquei melhor. Eu achei que te odiava. Mas na verdade, eu odiava o que aquilo tinha feito comigo. Eu respirei fundo e disse: e agora? O que a gente faz com o que sobrou? Ele sorriu e respondeu: a gente transforma. Sempre dá para transformar. Naquele instante, entendi algo simples e profundo. Não existe perdão sem dor. O perdão não é apagar o que aconteceu. É aceitar que o que aconteceu não precisa mais te guiar. Os meses viraram anos. A oficina cresceu. Contratamos 2 aprendizes. E às vezes, eu me pegava ensinando os meninos com o mesmo tom que meu pai usava comigo. Um deles, o mais novo, um garoto de olhos vivos chamado Andreia, me lembrava de mim na juventude.
impaciente, curioso, cheio de vontade e pouca calma. Um dia, ele explodiu por causa de um erro pequeno, e eu vi no rosto dele a mesma fúria que um dia me dominou. Segurei o braço dele e falei com firmeza: "Olha pra mim, Andrea. Eu sei o que você está sentindo, mas escuta, a raiva é rápida. O arrependimento, não. Aprende isso, antes que seja tarde." Ele me olhou confuso, quieto. No fundo, eu sabia que aquela conversa era mais comigo do que com ele. A vida às vezes coloca pessoas no nosso caminho para nos fazer repetir a lição. Só que dessa vez, do lado certo. Pouco tempo depois, Mateu decidiu se mudar para o interior. Disse que queria paz, uma vida mais simples, longe do barulho da cidade. Antes de partir, me entregou uma chave. "A oficina é sua. Agora, eu confio em você." Aquela chave pesava como se fosse feita de memórias. Era o símbolo de algo que a raiva um dia destruiu e que o perdão ajudou a reconstruir. Nos dias seguintes, fiquei sozinho ali, sentado na bancada, observando o pôr do sol bater nas janelas e senti algo que há muitos anos eu não sentia: orgulho. Não o orgulho vaidoso que busca ser reconhecido, mas aquele orgulho silencioso de quem, finalmente, aprendeu a se olhar sem culpa. Comecei a escrever minha história, não para me justificar, mas para deixar registrado que até os piores erros podem se tornar semente. Tiver coragem de encará-los de frente. Escrevi sobre meu pai, sobre Mateu, sobre Belo Horizonte, sobre Roma, sobre tudo que me trouxe até aqui. E percebi que a minha vida inteira foi uma busca por entender o que significa consertar. Hoje eu entendo que consertar não é fazer algo voltar a ser o que. Consertar é permitir que aquilo continue existindo mesmo quebrado de outro jeito. Por isso, se você está ouvindo esse relato e sente que há algo dentro de você gritando, pedindo justiça, pedindo revanche, escuta com calma. A raiva vai te prometer que, se você reagir, a dor vai passar. Mas é mentira. A dor só muda de forma. Ela passa a morar em você. Eu aprendi isso no pior dia da minha vida. E se essa história serve para alguma coisa que sirva como abisso ou ódio, te faz sentir forte, mas ele te deixa vazio. A raiva te convence de que você tem razão, mas tira o único poder que você realmente tem, menos o de escolher quem você quer. Hoje, quando passo pela frente de uma igreja e vejo alguém rezando, não peço mais para Deus apagar o meu passado. Peço só para ter sabedoria de não repeti-lo. Porque, no fundo, o verdadeiro castigo da raiva é viver o mesmo erro todos os dias. Menos até entender que ela nunca foi o inimigo, mas o espelho do que você se recusava a curar. Agora, quando alguém me pergunta o que aconteceu com Mateu, com meu pai, com a oficina, eu apenas digo: eles estão comigo, de outro jeito. Porque não há como se livrar do passado, há apenas como fazer as pazes com ele. E se eu puder deixar uma última mensagem para quem ouve isso agora, é essa: não espere perder tudo para entender que o silêncio vale mais do que a última palavra. Não espere alguém ir embora para descobrir que amor e orgulho não cabem no mesmo peito. E acima de tudo, não deixe a raiva falar por você. Porque quando ela fala, é a vida quem se cala.